me sinto muito à vontade, porque essa é uma questão que a gente vem trabalhando muito forte, e é uma preocupação principalmente com os jovens. Eu sei que nós temos muitos jovens aqui hoje, né? Jovens mais ou menos da mesma idade que eu, jovens dessa mesma geração, e eu vou tomar a liberdade de tocar uma musiquinha para vocês, tá? Não sei se está no som máximo, mas eu acho que está no som máximo. Mas a gente vai... passou muito na televisão, passou muito na mídia esse trailer, esse clipe, né? Quem é que sabe? Levanta a mão. Eu bati o olho, eu vi a felicidade no rosto, ela já identificou, já sabe qual é esse clipe, qual é esse vídeo, né? Então, para quem não sabe, né, essa moça aí é a Lady Gaga, né? E esse filme, não sei quantos Oscars ganhou, né? Mas Nasce uma Estrela, é uma refilmagem de vários filmes com esse mesmo mote, né? E aí ele canta a música, né? Eu só quero que comece os primeiros versos. Não é um hino, né? Obviamente. Valeria a pena ter a legenda, né? Mas eu vou traduzir para vocês. Na verdade, eu já traduzi, né? Tell me something, girl, né? Ele começou a cantar, não é? Gostaram? O Faustini se revelando aqui, né? O Faustini, esse aqui é a ovelha negra. Mas olha só, essa música, né? Me diga uma coisa, garota. Você está feliz neste mundo moderno? Ou você precisa de mais, né? Há algo diferente que você está à procura? E daí ela retruca. Aí é a parte dela cantando. Me diga uma coisa, garoto. Você não se cansa de tentar preencher esse vazio? Ou você precisa de mais? Não é difícil se manter tão intenso? Quer dizer, ela questiona, essa luta, uma luta quase que inglória, né? Para você buscar a felicidade, para você achar alguma coisa que preencha o seu vazio. E essa é a situação, independente da geração, é a situação do homem e da mulher no mundo moderno, né? Já passamos para o segundo semestre de 2019, não é? Então já vamos considerar que estamos em 2020, né? 2019 já acabou, gente. Infelizmente essa é a verdade. Então, qual a resposta para a crise? Qual a resposta? E eu preciso dar essa resposta em 50 minutos. Vai ser meio difícil, né? Mas, né, a crise é intensa, ela é complexa, ela é profunda. Nós temos algumas vantagens. Não temos vantagens quando a gente vai conversar de crise? Por que nós temos vantagens? Porque a nossa fé, ela se baseia numa tradição judaico-cristã que é mais do que milenar, mais de 3.000 anos que a gente trabalha, que a nossa fé vem trabalhando desde Abraão, antes de Abraão até, né? Então nós temos essa
vantagem de avançar nos milênios. A gente tem a vantagem, comemoramos aqui, foi anteontem, não foi? 2017, comemoramos aqui 500 anos da reforma, olha só. Também comemoramos a nossa denominação, comemoramos a nossa igreja, 150 anos, a nossa denominação, mais de 100 anos, a nossa comunidade aqui, nós que nos conhecemos há quanto tempo, eu e os seus filhos, Flávio? Quanto tempo a gente corria aqui, indo para as salinhas do Jardim da Infância, lá atrás do templo. Então nós temos essa comunidade e nós temos o nosso aprendizado, A gente participa da escola dominical, aprendemos juntos, desenvolvemos juntos. Alguém conhece o Oswaldo Cristo? Já teve aula com ele? Quem é que não teve aula com ele? Eu acho que é mais fácil perguntar. Então nós estamos aprendendo, nós estamos respirando o que significa a nossa fé. Então aí não sou eu que vou resumir em 50 minutos. Eu vou apelar, eu vou utilizar a possibilidade de todos esses aprendizados, de toda essa tradição, de toda essa cultura e de todo o estudo da palavra de Deus para a gente se contextualizar nesse desafio. O desafio da crise e o desafio do sentido, do significado da nossa existência. Para mim, inclusive, quando se fala em significado, esse endereço aqui tem muita história, mas eu não vou contar hoje, eu vou deixar para um dia para a gente compartilhar as histórias, muitas histórias que a gente tem neste endereço aqui, Muito bem, quais são as constatações da crise existencial? Há mais ou menos 3, 4 décadas, os grandes estudiosos da sociologia, da antropologia, da filosofia, começaram a fazer um vaticínio, uma conclusão. O secularismo vai dominar o mundo ocidental. Então, a Europa, os Estados Unidos, as Américas, iria ser dominado pelo secularismo, que é viver 100% independente de Deus, independente da religião, independente da espiritualidade, independente da fé. Isso 30, 40 anos atrás, todo mundo falava, vai fechar as igrejas, olha aí, aquela igreja está se transformando em restaurante, em boate, em barzinho, não consegue segurar, não consegue aguentar, a demanda vai cair, ninguém vai querer saber de Deus, e o que a gente tem visto é uma mudança com a busca pela espiritualidade. Em alguns lugares, a igreja cristã, e quando eu digo a igreja, a fé cristã, ela tem explodido, ela tem crescido de uma forma fenomenal. Em países da Ásia, na própria China, a África tem crescido muito a fé, o Evangelho, na América Latina de uma maneira geral, e até a Coreia tem as maiores igrejas que se tem notícia no mundo, grandes comunidades, e até nós aqui no nosso Brasil a gente vê, com alguma dúvida, com algumas restrições, a gente vê a fé tomando conta do nosso cenário, no meu modo de ver, até terrivelmente problemático, quando o presidente fala que quer
ministro terrivelmente evangélico, coloquem a mão na cabeça e falem: não, isso é terrivelmente problemático. Não que não é importante termos pessoas de bem, pessoas de fé, pessoas com convicções cristãs e com comportamento e ética da mais elevada, que é o que o cristianismo representa. Isso é fundamental, mas nós temos que tomar cuidado, porque todo político não tem exceção, infelizmente. Ele fica contaminado com a aparência, ele fica contaminado com a dissimulação. Então, o que a gente tem visto agora é uma espiritualidade, a gente tem visto ênfase em experiências. Hoje as pessoas não estão tão preocupadas em fazer a sua casinha, em ter o seu patrimônio, em cuidar da sua família. Eles querem ter filhos mais tarde, eles querem ter poucos filhos. Enquanto não tem filhos, eles querem viver a vida, querem viajar, né? Não se preocupam tanto com posse, né? Não se preocupam tanto em ter. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já leram, mas hoje as grandes fábricas de automóvel, chamadas montadoras, as grandes marcas, Chevrolet, GM, Ford, Volkswagen, Honda, Toyota, sabe o que eles estão fazendo? Eles não estão pensando só em vender, não. Eles já têm programas muito bem elaborados de quê? De aluguel de carro, usando aplicativo. Então você veio na igreja, você abre o seu aplicativo da GM, que chama-se Maven, você abre o seu aplicativo e daí você fala: onde é que tem um Onix, aonde é que tem um Prisma, aonde é que tem, de repente você está com mais pessoas, então você quer uma Spin, um carro maior, aonde que tem um carro maior tipo perua, daí você está onde? O aplicativo já percebe: ah, você está na Nestor Pestana, vai até o estacionamento da rua Martins Fontes, que é aqui atrás, e vai lá que por satélite eu vou desbloquear o carro e você pode entrar e você pode usar o carro. E daí você sai do culto, vai até a Martins Fontes, pega o carro, vem para cá, pega a família que está, você vai almoçar, né? Vai lá em Tapecerica da Serra almoçar, né? Eu sei que vocês gostam de ir lá, estou sabendo. Daí vocês voltam e vocês não devolvem o carro na Martins Fontes. Vocês devolvem o carro num estacionamento lá da Vila Mariana ou de Perdizes, onde é que seja próximo, mais cômodo para você. E isso não é uma outra empresa que está fazendo isso. Isso é a própria fabricante de automóveis. Então hoje o mundo está indo para essa tendência, para esse ambiente, o ambiente de experiências. E como eu falei, ia compartilhar com vocês, hoje nós temos, né, a rebeldia como um traço das novas gerações, como sempre foram, né? Quem é que amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Éramos rebeldes, mas éramos rebeldes para fora. Ah, vou deixar o cabelo comprido, vou pro paz e amor, vou experimentar esse negócio de ser hippie, né? Isso aí é coisa de 1912, né? 15. É coisa dos anos 60, dos anos 70. Hoje as novas gerações, que a gente denomina colaborativa e caras pintadas, eles dizem não ao
ao materialismo, à corrida de rato. O que é corrida de rato? Quem já viu o rato no laboratório com aquela, sabe aquela roda da morte que o motoqueiro faz no circo? Ele entra naquela roda, né? Ele liga a moto e aí ele não sai do lugar, mas a roda fica virando, né? E ele vai, depois ele dá um gás, ele dá uma pirueta, mas sempre dentro da roda. O que é a corrida de rato? Você entra numa empresa e você anda, só que você não sai do lugar. Por quê? Porque é aquela roda virando e você faz o seu esforço e você não sai do lugar. Então hoje, realmente, os jovens, os mais jovens, eles não querem carreirismo, eles não querem a corrida de rato. Fala assim, peraí, o quê? Tem aquela história, a famosa história, né? O sujeito trabalhou muito intensamente a vida toda, né? Daí pegou a aposentadoria dele e falou, agora eu vou morar lá na praia. E ele coloca as coisas no carro e vai indo para a praia. De repente o carro dele quebra e ele vai falar com o caiçara. O caiçara fala, deixa aí, né? Eu ajudo o senhor a levar suas coisas para sua casa. Qual é a casa que o senhor está morando? E o caiçara ajuda. E daí, enquanto o caiçara está ajudando o aposentado, todo chicão, todo bonitão, com a mala cheia de novidades, todo completo, né? E o caiçara com a sandália havaiana já de 30 anos de uso, não soltou a tira, graças a Deus, ele está lá andando. E o aposentado quer dar uma lição de moral no caiçara. O senhor estudou até que ano? Ah, eu fiz até a 8ª série. Mas e você não se dedicou, você não quis fazer mais? Não, é vida simples, né? É pescar aqui, né? Eu como, não preciso comprar muita coisa. Mas você não se estruturou, você não se cuidou. Eu gosto dessa vida simples aqui, né? Daí o cara fala, não, você devia fazer como eu. Trabalhei, construí, né? Fiz a minha fortuninha, estou aqui, agora estou vindo para cá. Daí o caiçara fala, mas o senhor está vindo para cá para quê? Para passar mais uns anos da minha vida, fazendo o quê, meu senhor? Aqui eu vou pescar, vou curtir a vida, vou pôr o pé na areia, vou pegar um pouquinho de mar. Mas, meu senhor, quanto tempo o senhor trabalhou para fazer isso? Ah, trabalhei mais de 35 anos e ainda bem que me aposentei antes dessa reforma da Previdência. Daí o caiçara vira para ele, pois é, o senhor gastou 35 anos, eu já estou curtindo aqui a vida há mais de 35 anos. Né? Então, às vezes a gente fica nessa angústia por ter a nossa vida para ter, né, para cuidar, né? E esquecemos de ler Mateus capítulo 6. O que fala lá? Olhai os lírios do campo, né? Olhai as andorinhas, né? As aves, elas não colhem, não plantam, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Crise existencial. Quais são as raízes para o homem moderno, para a mulher moderna, né? Ritmo acelerado de mudanças. Isso aí mexe com qualquer um. As redes sociais. Quantos não estão no Facebook? Ninguém levantou a mão, né? Gente, as redes sociais é um problema também.
A pós-modernidade e o mundo líquido. Quem já ouviu falar nesse termo? Mundo líquido, modernidade líquida. Como chama o filósofo sociólogo, morreu recentemente? Como ele chama? Zygmunt Bauman. Ele fez um diagnóstico, um retrato preciso. Hoje, o mundo não é mais concreto. Os relacionamentos são efêmeros, né? Os compromissos são fluidos, né? A vida não tem aonde você se amarrar, né? E é tudo o quê? É tudo líquido, é tudo que vai, você não consegue segurar, se esvai. Imagina, eu falo, me traz água, você vai lá buscar água na sua mão, quando chega aqui, tudo foi praticamente entre os dedos. O avanço e o consumismo, né? Quem tem iPhone, quem tem o último iPhone, a gente fica nessa paura por comprar a última novidade, né? Um outro fator que é do mundo moderno, os pais exageram no cuidado. Exageram no cuidado. Eu achei que eu não ia vivenciar isso. Mas sabe o que já acontece? Tenho vários colegas relatando isso. O gerente mandou o estagiário embora. Falou, ó, estagiário, gostei, você já trabalhou 6 meses aqui, vai procurar outro estágio, né? Você aprendeu, foi bom para você? Ah, foi bom. No dia seguinte, sabe o que acontece? A mãe do estagiário está lá batendo na porta do gerente, tirando satisfação com ele. Como é que você manda meu filho embora? Mas aqui é uma empresa, minha senhora, não é uma escola, não é. E um termo que é muito comum é pais helicópteros. O que significa pais helicópteros? Que está sempre, ó, na vigilância, por cima. O filho está lá, mas eu estou olhando daqui, ó. Cheio de cuidado, cheio de atenção. E obviamente hoje nós temos um novo ser no pedaço. Esse novo ser no pedaço, eu estou vendo alguns aqui, alguns nativos digitais. Não vou apontar para quem é nativo digital, né? Não vou pedir palmas como eu fiz com o Emílio, né? Mas nós, a maioria de nós, sabe o que nós somos? Imigrantes digitais, né? Quem já fez ligação na sua vida telefônica usando a telefonista? Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão, eu já fiz. Basta eu. Se lembra? A gente ia ligar para Camanducaia, né? Tinha até aquela piada, para ligar para Camanducaia, você primeiro ligava para Montes Claros e daí Montes Claros ligava para Camanducaia, era mais rápido, né? Quem é da época da escola de datilografia, né? Quem é da época do Telex, se lembra o Telex? A fita do Telex, né? E ficava, né? Você preparava a fita, depois você mandava, o outro recebia lá do outro lado. Era a forma de comunicar. E hoje o que é? Hoje é tudo digital, né? Ontem eu falava com a minha filha na Cidade do Cabo, ela mostrava os meus netos, a gente mostrava a gente para ela e para os netos, e é tudo instantâneo, tudo na era digital. Só que quem nasceu na era digital é um nativo digital. E quem nasceu na era pré-digital é um imigrante digital. Então toda vez que a gente usa algum aparelho, alguma coisa, nós estamos usando aquele aparelho com sotaque, né? Então olha só,
efeitos colaterais dessa crise. Nunca se teve tanta depressão como se tem hoje, tem tido hoje em dia, né? A sociedade parece que está em tratamento contínuo. Gente, não me entenda mal, né? Vocês conhecem o Lotufo Neto. Lotufo Neto é um amigo, a gente brinca que quando a gente estava aqui no Jardim da Infância, eu tomava um pouco da minha mamadeira e dava para ele. E ele dava a mamadeira para eu experimentar, para ver como que era o leite da mamadeira um do outro. Desde um ano e meio de idade, a gente é amigo e irmão. E eu entendo, eu apoio o CPPC. O CPPC é uma associação de psiquiatras e psicólogos cristãos, né? Mas vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas. O mundo hoje tem tido uma demanda muito acima do normal em termos de tratamento, em termos de demanda por psiquiatras, por psicólogos. Eu acho que é importante isso. Mas é um diagnóstico, é um sinal, é um efeito colateral. E olha, eu vou mostrar para vocês um gráfico, inclusive para vocês, para quem tem filhos adolescentes ou netos adolescentes, prestem atenção, é uma epidemia, várias pessoas não se consegue detectar, é um problema de saúde, pouca gente está falando abertamente sobre isso, mas nós temos principalmente as meninas, muitas adolescentes se autoflagelando, se auto-infligindo ferimentos, alguns que ficam escondidos, outros que precisam de tratamento hospitalar. Então a estatística fica até camuflada, mas é um problema da pressão social das mídias, tá? Índice de suicídio em crescimento e obviamente nós temos desesperança, nós temos ansiedade, nós temos um buraco sem fim, parece que a gente está caindo naquele vazio. Essa é a situação do homem, da mulher no mundo moderno. E é uma realidade, então nós precisamos olhar com muita frieza, com muita objetividade, o que significa isso. Então olha só, eu sei, alguns de vocês estão falando, quando é que ele vai abrir a Bíblia? Eu já vou abrir a Bíblia, eu já vou dar um contexto. Estou querendo dar a realidade para daí a gente trabalhar um pouco mais a palavra de Deus. Mas olha só o que o Walter Brueggemann é um dos maiores escolares, um dos maiores entendedores de Velho Testamento, de Antigo Testamento. Todos os nossos pastores estudaram por livros dele e continuam estudando, continuam bebendo dos livros dele. Uma sociedade centrada em commodity, que se especializou em controle e entretenimento, pão e circo, e junto vem a ansiedade e violência. Nós estamos num círculo vicioso, a gente se perdeu, a gente está indo para tudo quanto é lado e não sabemos para onde a gente vai. Olha só o que o Paulo falou. É como se nós estivéssemos num avião. Toda a sociedade, toda a humanidade está num avião. A humanidade, a cabine está vazia, a cabine lá do piloto. Não há como extrair qualquer informação sobre para onde vai o avião, onde aterrissará, quem escolherá o aeroporto e sobre se existem regras que permitam que os passageiros contribuam para a segurança da chegada. Esse é o retrato do mundo moderno, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu, é aperitivo,
diante do quadro que Bauman pinta para a gente. E ele até cita um outro filósofo francês que fala o seguinte, gente, agora eu vou abafar, hein? Le précarité est aujourd'hui partout. Gostaram? Querem com um sotaque mais afrancesado do norte? Eu vou dar, né? Le précarité est aujourd'hui partout. Bem do norte. Norte do Ceará. Bem do Ceará. Só que precariedade. A precariedade hoje invadiu, está em todos nós. Vida contemporânea, o que é? Precariedade, instabilidade e vulnerabilidade. Quem já ouviu falar de VUCA? Quem já ouviu falar de VUCA? VUCA é um termo muito comum hoje no ambiente de trabalho. Muito comum, VUCA. O mundo, o que o mundo é? O mundo é VUCA. O que quer dizer VUCA? V de volátil. U, em inglês, que é uncertainty, mas em português, uncertainty é incerteza. C de complexo e A de ambíguo. É esse o mundo moderno. Não é para a gente ficar doidinho? Né? Mundo líquido, mundo VUCA, precariedade é sempre. Bom, antes de abrir a Bíblia eu já vou chegar. Alguns de vocês assinam Netflix. Netflix é um canal na internet que você paga uma mês, você não precisa ir mais ir na Hobby Vídeos ou na, como chamava? Omni Video. Omni Video e aquela americana, Blockbuster. Você não precisa ir no Blockbuster. Você assina a Netflix e tem uma série que está indo para o 3º ano. Chama-se 13 Reasons Why. Não traduziram 13 razões por quê. Lá em Portugal, que Portugal você sabe, é atrasado. Lá eles colocaram as 13 razões por quê. Lá, né? Porque nós somos modernos, nós ficamos com o 13 Reasons Why, né? Que na verdade é uma história de uma garota que ela deixa umas fitas com um relato pessoal dela, onde ela elenca 13 razões pelas quais ela não quer mais viver. E a série trabalha em cima disso. Daí a turma começou a falar, isso aqui está atrapalhando, isso aqui está prejudicando mais do que ajudando. Sabe o que o dono da Netflix falou? Olha lá. 13 razões. Esse é o Reed Hastings, que é o presidente da Netflix. 13 Reasons Why tem sido tremendamente popular e bem sucedida. Seu conteúdo é envolvente, é controversa, mas ninguém está obrigado a assisti-la. Tem que pagar, né? É que nem colocar uma banquinha de droga aqui na frente e falar, ninguém está obrigado a consumir, tem que pagar, inclusive, né? Então, na verdade, esse é um dos fatores que está ajudando a mexer com a cabeça das moças, das adolescentes jovens. E olhe só esse gráfico, eu vou aqui em cima para tentar explicar para vocês, tá? Porque está em inglês, eu sei, mas não tive tempo de preparar melhor. São ferimentos não fatais, entrada no hospital. Tá vendo a curva aqui, ó? Subiu ou desceu? Ou ficou na mesma? Subiu. Tá vendo essa curva azul? Subiu ou desceu? Subiu. Aqui está os anos, ó. 2009 começou a subir, 2015
2015 está aqui e provavelmente em 2017 e 2019 vai estar mais alto. Sabe o que começou em 2009? E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia contra o Facebook, mas é só para a gente entender. Em 2009 foi a grande explosão do Facebook e olha como vem junto essa questão da pressão social entre as garotas. Vocês têm uma ideia por que os garotos, por que os moços não são tão afetados pelas redes sociais? Porque o tempo que eles passam, que eles se dedicam à internet, ao celular, é também para jogar. Então o jogo online, os games, desviam a atenção e faz com que ele supere essa questão do bullying, né? Do assédio, do confronto, né? Desse jeito de desconsiderar o indivíduo, desconsiderar a pessoa. Tá? Eu só estou querendo dar um panorama. Desorientação. Na verdade, hoje, o homem moderno, ele se entende ou foi doutrinado para ele ser o Atlas. Ele carrega o mundo nas suas costas, né? Mas no fundo, o homem moderno, ele é um inocente, ele é um perdido, ele está distante de Deus, né? Camus, que por sinal foi um grande escritor, né? Existencialista, né? Ele questionava muito Albert Camus. Posso ser santo sem um Deus? Como que vocês expulsaram Deus do cenário? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? A gente leu lá em Dostoiévski, né? E a gente vê o antropocentrismo. O antropocentrismo é o homem no centro, né? A mulher e o homem precisam de significado. O mundo dividido, valores e motivações versus o mundo real, assim, palpável, tangível, físico. Como se o homem não tivesse alma. Como se o antropocentrismo, como se a vida ficasse só restrita àquilo que você vê, àquilo que você toca. E o que disse Jesus? Os ensinamentos dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui a frase mais singela, mais objetiva, mais curta de Jesus, que ele chegava no indivíduo e o que ele falava? Segue. Né? Então vamos para Atos. Eu só vou falar, você lê isso em casa, tá? Atos 17. Né? Você tem Paulo diante dos filósofos epicureus e estoicos, né? Esses filósofos, eles buscavam a felicidade acima de tudo. Era o fim da vida, era a felicidade. Uns buscavam sem depender da metafísica, e outros buscavam dependendo de uma certa espiritualidade. E Paulo chega lá no versículo 22, eu vou ler rapidinho para vocês, 17 e 22. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.
porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí pula para o versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem e olhem para Deus. Quer dizer, o que a gente contrapõe ao mundo moderno, ao antropocentrismo, né, é a gente ter Jesus como a nossa base. No mundo moderno, que é líquido, aonde você vai se agarrar? Na rocha, na pedra firme que é Cristo. O mundo é líquido, mas Cristo é concreto, é a rocha. Eu não vou parar aqui, gente, porque nós estamos eu ia explicar um pouquinho mais, nós estamos com o tempo corrido. O eterno dilema humano: como então vamos viver? Qual a razão do nosso viver, né? Como resolver minhas angústias, minha situação? Paulo, quando ele falou aos atenienses, ele estava também falando aquilo que ele já explicava, primeiro sobre si mesmo. Como que ele fala lá em Romanos 7? Miserável homem que sou, eu esmurro meu próprio corpo, porque eu não consigo fazer o que eu quero, antes faço o que eu não quero. Ou seja, Paulo está falando: homem moderno, para de ser besta, seu. Né? Não é por aí. Você está independente, você está autônomo, você está sem Deus. Não é por aí. Né? O que ele fala? Jesus, por exemplo, sabe aquele trecho que ele está falando sobre a oração dominical? E ele fala assim: então, por que você deve orar? Ora, se vocês que são maus, o seu filho pede alguma coisa, você dá ou não dá? Imagina Deus que é bom. Agora para um pouquinho, presta atenção, com quem Jesus estava falando? Com quem Jesus estava falando? Estava ensinando a oração do Pai Nosso para os seus discípulos. E o que Jesus falou para os seus discípulos? A gente lê rapidinho e não percebe isso. Sabe o que ele falou para os seus discípulos? Que são iguais a nós, ou nós somos iguais a eles. O que ele falou? Vocês que são maus. O quê? Jesus, eu sou mau. Você é mau. Você faz coisa boa, mas você é mau, perdido. Você está no pecado, você está morto, você precisa da ressurreição da fé. O que Paulo replica lá de Salmos, quando ele escreve em Romanos? Não há um justo, nem um sequer, né? E aí vai Paulo, lá na Filipe, né? Estava lá todo mundo discutindo os últimos livros, né? Na Filipe de Atenas, né? E daí ele resume a razão da sua fé. Gente, a mensagem cristã é a mensagem do ágape, é a manifestação máxima de amor. Vocês se lembram como é que começa lá? 1 Coríntios 13, como é que começa lá no topo? Como é que Paulo abre a descrição do amor? Vou apresentar a vocês um caminho sobre modo excelente, né? E aí ele fala sobre o amor e tem a descrição do amor, né? E ele faz um desafio para a gente. Olha, quando eu era menino, né,
falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E é isso que Deus está falando para nós. Deus nos chama para uma vida de fé, uma vida transformada. Conhecer Jesus e segui-lo, olhar para a cruz. Um dia eu vinha na igreja, estava aqui aos domingos, mas alguém me chamou a atenção e falou: Volney, olha para a cruz, olha para o que Jesus fez por você. Ele fez isso por você, para você ter novidade de vida. Eu já expliquei isso uma vez numa aula aqui. Vocês sabiam que não é possível você se matar pela crucificação? Você não consegue se crucificar sozinho. Você pega um martelo, martela ao lado da cruz, e quem vai pregar essa outra mão aqui? Então Jesus se entregou para que pregassem ele na cruz, e ele falou: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, para morrer na cruz, para que eu também morra com Jesus. Por isso que a gente termina, eu quero deixar duas coisas com vocês. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o sentido da fé cristã. Você estar morto lá na cruz, quando Jesus morreu, você também morreu. E quando Jesus ressuscitou, você ressuscitar em vida. Nós temos a livraria aqui, e eu não sei se tem, mas eu vou incentivar. Esse é um dos melhores livros que eu li neste século, o século de 2001 para frente. Ele tem uma capa nova, é do Brennan Manning, e chama O Evangelho Maltrapilho. E se eu não ficar emocionado, eu vou ler para vocês. Embora Jesus chame cada um de nós para uma vida mais perfeita, não somos capazes de fazê-lo por nossos próprios esforços. Estar vivo é estar incompleto. Estar incompleto é carecer da graça. É através da graça apenas que qualquer um de nós pode ousar esperar tornar-se mais como Cristo. O pecador salvo, de auréola torta, foi convertido da desconfiança para a confiança. Alcançou uma pobreza interna de espírito e vive o melhor que pode em rigorosa honestidade para consigo mesmo, com os outros e com Deus. A pergunta colocada pelo Evangelho da Graça é apenas esta: quem nos separará do amor de Cristo? Do que você tem medo? Você tem medo da sua fraqueza? Que a sua fraqueza possa separá-lo do amor de Cristo? Ela não pode. Você tem medo que suas inadequações possam separá-lo do amor de Cristo? Elas não podem. Você tem medo que a sua pobreza interior possa separá-lo do amor de Cristo? Ela não pode. Você tem medo que a sua pobreza possa separá-lo do amor de Cristo? Novamente, ela não pode. Casamento difícil, solidão, ansiedade sobre o futuro dos filhos? Não podem. Baixa autoestima? Não pode. Dificuldade econômica, ódio racial, o crime nas ruas? Não podem. Rejeição pelos queridos ou sofrimento pelos queridos? Não podem. Perseguição pelas autoridades
ir para a cadeia, não podem. Guerra nuclear, não pode. Erros, medos, incertezas, não podem. O Evangelho da Graça clama: nada poderá jamais separar você do amor de Deus, tornado visível em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Ó Pai, te agradecemos pela maravilhosa graça. Te agradecemos porque a gente canta que a tua maravilhosa graça inundou o nosso ser e nos transformou. Nós que éramos pecadores ainda carregamos o peso do pecado em nós, mas a cruz nos resgatou, o teu sangue nos resgatou, tu nos transformaste, ó Pai, para sermos realmente mais a imagem do seu Filho, que possamos dizer: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse amor da graça, amor infindável, abundante, que nunca cessa, que nunca para, que é eterno e que é infinito e que transborda dentro de nós, que a gente reconheça isso e confiemos em Ti em fé, que nada nesse mundo vai nos separar do ágape, do amor de Ti por nós. Em nome de Jesus te agradecemos, abençoe cada um dos que está aqui e que nos dê um domingo de muito foco, muito olhar para a cruz e olhar para Ti. Em nome de Jesus. Amém.